Bom, então nós vamos falar hoje de Boku no Hero e vamos continuar de onde paramos no vídeo passado sobre essa obra, né? Vamos falar aqui sobre 3 arcos, que é o arco do festival, né? Festival de esporte, sei lá. O arco do Sten e o arco que vem depois desse que eu não sei nem dizer qual é o nome, porque é tão... são 10 capítulos, sei lá. Deixa eu ver aqui qual é o nome que a galera dá aqui, dá uma pesquisada rapidamente. É o arco dos exames finais, pronto. Então hoje é o arco do festival, o arco do Sten, que não é esse o nome oficial, mas eu sempre coloco esse tipo de nome para facilitar a identificação do que é que eu tô falando, e o arco dos exames finais. E eu coloquei aí a provocação de qual é o maior problema de Boku no Hero, e eu quero dar uma pequena contextualizada antes da gente entrar propriamente dito nisso aí. Ao contrário de várias outras obras que eu comentei aqui no canal, tipo Bleach ou Naruto, eu tenho uma experiência prévia com Boku no Hero. Acho que eu falei isso no primeiro vídeo, né? Eu assisti o anime de Boku no Hero até alguns poucos episódios depois do arco do Overhaul. Então, essa série que eu tô fazendo aqui nesse momento, e que eu pretendo continuar, não é uma primeira impressão, vamos dizer assim, como era com Bleach, que eu não sabia quase nada, ou com Naruto, que eu não sabia praticamente nada do que vinha depois de Rock Lee vs Gaara. A impressão que eu tinha de Boku no Hero quando eu assisti no anime, há alguns anos atrás, era de que era um bom anime, era bem feito, era legal, nunca achei Boku no Hero horrível nem nada do tipo, mas que faltava alguma coisa, tinha alguma coisa em Boku no Hero que me incomodava. E uma vez eu vi um vídeo do Kitsune, e esse vídeo faz tempo, né? Eu acho que era da época que ele ainda tinha o VideoQuest, que ele falou uma coisa que eu fiquei matutando e na época eu concordei com essa visão dele, e ainda concordo, mas eu não sei se é esse o maior problema de Boku no Hero, e é isso que nós vamos articular aqui um pouco. Que é a ideia de que o problema para muita gente de Boku no Hero é que Boku no Hero nunca chega no arco grandioso, sempre contextualizando que ele falava isso há anos atrás, né? Não tinha esses arcos finais, o arco da guerra final, enfim, que encerrou a obra, não. Eu não sei onde é que ela estava, mas ainda não tinha tido nenhum arco extremamente grandioso, não. Então ele falava que talvez muita gente estranhasse Boku no Hero, porque nesse sentido essa obra tinha um andamento diferente do shonen padrão. Porque o shonen padrão, argumentava ele, e aí ele utilizava Samurai X como exemplo, ele começa meio devagar, vai montando ali o grupo principal, e aí vai escalando as coisas, e em algum momento chega o grande arco, né? Então em Samurai X você tem aqueles primeiros capítulos, que vai juntando o Yahiko ali com o Kenshin, o Sanosuke e tal. Aí depois você tem o Jinei, que é um vilãozinho perigoso, né? Mais perigoso do que os inimigos da semana que estavam aparecendo nos capítulos anteriores. Depois você escala mais um pouco com o Aoshi. Você tem o Raijuta, que é um arco meio estranho, de encaixe meio esquisito ali. E depois você tem o Shishio, que é o grande arco, o grande ápice de Samurai X. E depois do Shishio você tem outro grandíssimo arco, que é o do Enishi. Então Samurai X meio que segue uma linha reta, né? Uma progressão, um crescendo do tamanho e da ambição dos arcos e da ameaça representada pelos inimigos de cada arco, etc. E outras obras são assim também, né? E o Hakusho é meio assim também, são os inimigos que vão sendo cada vez mais perigosos até que chega o Toguro no arco do Torneio das Trevas e tal. E Boku no Hero não, Boku no Hero ele vai sendo feito de avanços e recuos. Então nunca chegava o momento do grande ápice, o momento do grande clímax, daquele arco onde tudo tá em jogo e tal. E sempre que o Horikoshi colocava um arco com um pouquinho mais de tensão, no arco seguinte ele já puxava o freio de mão de novo. Ele voltava pro arco da escolinha. E quando eu ouvi isso, o Kitsune falando isso, eu concordei com essa crítica e eu percebi que isso era uma coisa que me incomodava em Boku no Hero. E talvez ainda incomode. Esses avanços e recuos da obra, às vezes eles matam um pouco o momentum do mangá ou do anime, enfim. Mas, agora que eu tô lendo esses arcos pra fazer vídeos aqui, eu talvez ache que o grande problema de Boku no Hero não é esse, exatamente. Ele parece com esse, mas ele não é esse. E talvez ele não seja nem mesmo um grande problema. Mas nós vamos chegar lá. Foi bom eu ter dado esse background, porque a gente já começa tendo que justificar a leitura que eu acho que tem que ser diferente a depender do contexto. Porque o arco do festival, ele é meio que um recuo em relação ao arco passado. Porque vocês vão lembrar, né? Vocês que conhecem mais Boku no Hero, ou quem não conhece, que viu o vídeo passado, whatever, vão lembrar que o arco anterior a esse é aquele no qual o Shigaraki invade lá o treino que os alunos de herói estão fazendo, né? E ele invade o treino com o Nomu e com a Liga de Vilões. E aí ele causa lá um pequeno caos e o All Might termina tendo que salvar o dia, né? E aí você tem então um arco onde os vilões são apresentados, onde os caras que vão representar o perigo nessa história são apresentados e logo em seguida você volta para um arco onde ninguém tá correndo risco de nada. Então você sai de um risco mais alto, que o Shigaraki ele tava ameaçando matar todo mundo, queria matar o
All Might e tudo mais. E imediatamente você vai para um arco que ele não representa risco nenhum pra ninguém, porque é só um festival de escola e foda-se. Não é a mesma coisa, veja você, que eu cheguei a comentar há muitos anos quando eu falava de Dragon Ball aqui no canal, de Dragon Ball Z, né, no mangá Dragon Ball Z, que eu falava que o Akira muitas vezes ele emendava, né, um arco no outro pra evitar baixar muito a temperatura. Então ele terminava o arco do Raditz lá no alto e ele já emendava com os eventos do arco de Namekusei para que a obra não perdesse muito o ritmo, né? E aí eu dizia que a construção normal, mais comum do shonen é que você tenha o arco completo e aí quando você termina, o autor dá uma baixada na temperatura para depois ele ir subindo de novo aos poucos, né? O que acontece em Boku no Hero não é isso, porque o arco inteiro do festival é uma grande abaixada de temperatura em relação ao arco anterior. Então não é só que os primeiros capítulos do novo arco são mais devagarinho para você respirar um pouquinho, para você ter uma coisa mais descontraída e depois você vai lá e sobe a temperatura de novo. Não. O arco todo é de um evento de escola que não representa nenhum perigo para os alunos e nem para ninguém. E talvez, quando o Boku no Hero voltar a fazer isso, venha a me incomodar mais. É por isso que eu digo que a análise tem que ser feita de acordo com o contexto. Porque na hora, eu dropei Boku no Hero por causa disso, tá? Porque depois do arco do Overhaul, que até aquele momento era o arco mais ambicioso mesmo, mais grandioso, e onde o risco era maior para os protagonistas, logo depois veio outro arco de escola e eu digo, não aguento mais essa porra não, chega. Esse negócio, essa brincadeira de ficar avançando e recuando. Só que nesse momento aqui, nesse arco do festival, eu acho que tem um certo contexto. Por vários motivos, né? 2 principalmente. O primeiro motivo é que, pensando do ponto de vista da coerência interna do roteiro, faz sentido que ele dê essa baixada de temperatura, porque o arco da invasão dos vilões originalmente era para ser uma atividade normal da UA, da escola, e essa atividade foi invadida de maneira inesperada pelos vilões. Então é natural, é de se esperar que o passo seguinte seja uma retomada das atividades da escola. Então a justificativa é um pouco melhor. A justificativa faz sentido dentro daquele mundo. Eu não estou nem falando da escolha em si do autor, né? Mas dentro daquele mundo faz sentido. Os alunos estão sendo preparados e aí aconteceu dos vilões invadirem um dos eventos de preparação e causarem o caos, que eles vão fazer de novo em arcos futuros, né? Que nós não vamos comentar nesse vídeo aqui. E o segundo motivo, e isso tem um pouco a ver com a ideia que eu vou refletir no final do vídeo sobre qual é o verdadeiro problema de Boku no Hero, que talvez não seja um problema, é que esse arco, ele, com certeza ele não é mais grandioso em termos de o que está em jogo, mas ele é uma progressão natural dos personagens, ou de alguns personagens. Porque a gente vê aqui que, obviamente, que esse arco, ele é basicamente o grande arco para desenvolver o Todoroki, né? A gente descobre o flashback dele, descobre o background pesadíssimo dele, e a gente começa a entender qual é o dilema, por que é que ele é do jeito que ele é, por que é que a personalidade dele é desse jeito, por que é que ele só usa o seu poder de gelo e não o poder de fogo, qual é a relação que ele tem com seu pai, com sua mãe, tudo isso é explicado aqui. E é o Todoroki que passa por uma pequena evolução aqui, que ele entra com uma determinada concepção e ele vai se desenvolvendo ao longo do arco, principalmente na luta contra o Midoriya que ele tem na parte de torneio, né? Porque esse também é o grande arco de torneio de Boku no Hero. Mas fora o Todoroki, a gente tem alguns elementos de desenvolvimento de personagem que são muito interessantes. Por exemplo, é nesse arco que a gente conhece o passado, não o passado, mas a motivação da Uraraka, né? Tá, por que é que você quer ser uma heroína? O Midoriya pergunta, acho que até no primeiro capítulo desse arco já. E ela diz que é por causa do dinheiro, né? Só que assim como a gente falou lá na nossa análise do Arlong Park em One Piece, o dinheiro aqui não é só o dinheiro. Então não é que a Uraraka só, não, preciso comer, preciso ganhar dinheiro, então eu tenho que fazer alguma coisa, eu quis ser heroína. Não, ela quis ser uma heroína porque ela quer o dinheiro, porque com o dinheiro ela quer ajudar os pais, que são muito pobres, aquela coisa toda. Beleza, então a gente já começa a entender alguma coisa acerca da Uraraka aqui, a sua motivação principal. A gente vê uma pequena diferenciaçãozinha no Ida, porque é nesse momento que o Ida resolve, em alguma das fases lá do torneio, né? Ele resolve não ficar no time do Midoriya, porque ele diz, não, a gente é muito amigo e tal, mas eu tô muito na sua sombra, eu tenho que alcançar uma certa autonomia aqui. Esse é um ponto de desenvolvimento desse personagem e a gente sabe que o arco do Ida vai ser, na verdade, o próximo, né? Vamos comentar isso daqui a pouco. E em relação ao Midoriya, esse arco ele representa uma evolução na sua jornada, porque até do ponto de vista dos poderes mesmo, propriamente dito, é nesse arco que a velhinha lá, Recovery Girl, dá o ultimato e diz assim, meu amigo, se você continuar se lesionando dessa maneira, eu não vou mais lhe curar não. Eu não vou compactuar com esse pequeno suicídio que o All Might tá fazendo você passar não. Então você tem que arranjar uma maneira aí de controlar melhor o seu poder. E é isso que vai levar o Midoriya a buscar entender melhor como funciona e todo o treinamento que ele vai fazer com o Gran Torino no arco seguinte e tal. Então esse arco aqui, Horikoshi tem muito claro de que maneira ele vai fazer alguns dos personagens progredirem, andarem pra frente. Então se o tom geral da história parece que tá andando pra trás,
porque é um arco bem menos grandioso e bem menos interessante em si mesmo do que o passado, que teve luta com o vilão, teve grandes momentos, um clímax, um ápice muito interessante, com o All Might fazendo lá aquela luta com o Nomu e tal. Do ponto de vista do desenvolvimento dos personagens, da jornada dos personagens, esse arco ele sabe bem onde ele quer chegar e o que ele quer fazer. É claro que ele funciona minimamente do ponto de vista mais superficial, que é de como o autor consegue lhe entreter com os eventos que aparecem ali. Então é legal a primeira fase lá, que é a corrida com obstáculos, e aí o modo como o Midoriya lida com isso, né? A estratégia que ele consegue fazer para, ainda tendo uma utilização muito limitada dos próprios poderes, se sobressair em relação ao Todoroki, que é o Bakugou. A segunda parte, que é a parte lá que é em equipe, briga dos cavaleiros, né? Ou qualquer coisa desse tipo, é muito interessante. E aí ela traz, no nível um pouco menos superficial, o Midoriya entendendo já o que é ser o número 1, né? Porque como ele foi o primeiro colocado na primeira fase, ele ganhou mais pontos para a segunda fase, e a dinâmica da segunda fase envolvia roubar pontos dos outros, então ele era o alvo. Então a pressão toda estava nas costas dele, e isso tem tudo a ver, e é explícito isso no mangá, não é nada escondido, mas isso tem tudo a ver com a pressão que você carrega querendo ser o número 1, que é o que o Midoriya quer ser. E aí é só voltando um pouquinho da polêmica que a gente comentou no vídeo passado, cada capítulo que você lê a mais parece fazer menos sentido aquela desculpa que quiseram dar, que não, nunca disseram que o Midoriya queria ser o número 1, só dizia que ele queria ser um grande herói. Pô, meu amigo, não dá, né? Não dá. Eu tentei, no vídeo passado eu tentei dizer que havia conflito de interpretações, que tinha um que dizia uma coisa, outro que dizia outra, mas vamos ser sinceros que a história toda é construída pro Midoriya ser o número 1 mesmo, né? E essa cena é uma das que reforça isso, porque quando ele sente a pressão de ser o número 1, porque todos os holofotes estão nele, ele é um alvo, o principal alvo, porque ele é o número 1, e o All Might diz, agora você tá entendendo qual é a parada, né? Ou seja, qual é a pressão que envolve você ter os olhos de toda a sociedade voltado pra você. No caso do Midoriya, ele tava sendo voltado porque ele era o alvo. No caso do All Might, é porque a esperança de todo mundo tá nas costas dele, mas é uma grande pressão. Então é interessante como o Horikoshi trabalha essas coisinhas, né? E aí a dinâmica desse evento é interessante por si só, ela provê entretenimento, e depois tem a fase das lutas, que é a parte do torneio propriamente dito, né? Entre aspas, todo mangá shonen de Battle Shonen tem que ter um torneiozinho, o Boku no Hero não escapou a isso. Você tem lutas bacanas, a luta do Midoriya com o Todoroki, ela é muito interessante porque ela serve como um catalisador do desenvolvimento do Todoroki, para ele começar a lidar melhor com seus dois poderes, com a sua própria individualidade enquanto pessoa mesmo, não individualidade de poder, individualidade enquanto pessoa, de que ele não tá amarrado pelas coisas que o pai fez a ele. E toda a discussão do Todoroki, que depois ele ainda vai hesitar, né? Então isso é muito interessante que o Horikoshi bota, porque ele aprende, entre aspas, uma lição acerca de como ele deve lidar com seus poderes, que é um símbolo para como ele deve lidar consigo mesmo, com sua vida, com o que aconteceu com seu pai, com sua mãe, essa coisa toda. Mas ele aprende essa lição, mas ele ainda hesita. Não é tão simples assim, né? É um pequeno cuidado que o Horikoshi tem, porque aí ele vai na luta final contra o Bakugou e ele ainda não consegue usar o poder do pai, simbolizando que ele ainda não consegue, não é porque ele ouviu o discurso no jutsu que ele já conseguiu aceitar de primeira, aceitar de cara que ele agora é uma pessoa nova, então beleza, então a partir de agora é automático. Não é assim, né? Então ele ainda hesita, ele ainda tem que trabalhar algumas coisas, ele ainda tem que fazer algumas coisas, conversar com algumas pessoas, e é significativo que esse arco termine com o Horikoshi, com o Todoroki conversando com a sua mãe uma vez mais e tal, indo lá visitar ela, né? Onde ela tá internada e tal. Tudo envolvendo o Todoroki nesse arco aqui é muito interessante, porque a gente percebe que a ideia dele é, não, eu quero ser muito bem sucedido sem usar os poderes do meu pai, porque o meu pai fez todas as atrocidades que ele fez, e ele me criou pra ser aquele que vai superar o All Might, né? E no final das contas isso é meio que uma coisa que muitos pais fazem na vida real de maneira bem menos dramática, né? Claro, nós estamos falando de Battle Shonen, e Battle Shonen tem que ser dramático, mas é uma coisa normal de pais fazerem com os filhos, né? Que é tipo fazer o filho viver o sonho que na verdade é o sonho do pai e da mãe. Os pais sonharam em ser alguma coisa e não conseguiram, então eles transferem isso pro filho e muitas vezes botam muita pressão na cabeça do filho, para que o filho viva por eles o sonho que na verdade é deles. E aí o Endeavor faz isso, só que de uma maneira brutal e agressiva e filha da puta mesmo, não tem outra palavra para dizer, né? Então esse é um tema que é trabalhado pelo personagem do Todoroki, e aí tem toda a coisa dele querer simbolicamente renegar o seu pai. Então eu vou chegar lá, mas eu vou chegar lá só com os poderes da minha mãe, e essa vai ser a grande negação que eu vou fazer ao meu pai,
pai. Isso vai deixá-lo incomodado de verdade. Porque eu vou chegar onde ele quer, mas não do jeito que ele quer. E aí toda a reflexão de que isso na verdade é o Todoroki se negando a si mesmo, porque, bom, você não tá condenado a ser o que o seu pai fez de você. Beleza, você tem o poder de fogo que é o poder dele, mas você é você, sua individualidade é sua individualidade. E você é uma pessoa que tem os dois poderes. Esse é o Todoroki. Então, não se prenda muito, não fique muito preso a essa ideia de que você tem que fazer coisas para negar o seu pai. A melhor maneira de você negar o seu pai é você viver como se ele não estivesse ali. E aí aquela cena na qual, depois da luta contra o Midoriya, o Endeavor vai lá todo empolgado, é isso aí, você finalmente usou os seus poderes, você finalmente entendeu. E ele disse, não, cara, eu só não pensei em você. Naquele momento eu não estava pensando em você. Essa é a verdadeira negação do pai dele, né? E não pautar a vida dele para contrariar o pai dele, porque de certa forma você ainda tá preso nos grilhões do que o seu pai fez com sua mãe e com você, e além de ser uma negação de si mesmo. Então todas essas coisas são muito interessantes, de forma que o arco é bom, ele funciona, ele entretém no nível mais superficial, no nível das dinâmicas dos jogos propostos, né? Mas ele tem coisas interessantes para dizer, sobretudo sobre o Todoroki. E aí, claro, a gente volta para aquele take que eu acho que eu dei no primeiro vídeo dessa série, não tenho certeza, mas acho que sim. Eu gostaria muito de saber por que que o Horikoshi ele tem uma atenção tão especial na ideia do modo como você foi criado e como isso reflete a sua personalidade ao longo da sua vida, né? Porque o conflito Midoriya e Bakugou, no fundo, é meio isso, o modo como eles foram criados quando eram crianças, quais estímulos eles receberam dos pais e das pessoas que estavam ao seu redor e de como isso influenciou as suas personalidades. E o Todoroki tem muito a ver com isso também, porque quando você compara o Todoroki com a Uraraka ou com o Ida, você percebe, né? Porque a Uraraka e o Ida são pessoas que têm relações familiares muito mais bem resolvidas do que a dele. Então o Ida, o seu familiar, na verdade é a sua grande inspiração. O Ingenium é o grande herói da vida do Ida. Ele quer ser um herói para honrar o nome do seu irmão, para dar orgulho ao seu irmão, e não para renegar o seu irmão como o Todoroki quer renegar o seu pai. E a Uraraka quer dinheiro porque ela faz questão de ajudar o seu pai e a sua mãe, mesmo eles dizendo que não, eu quero que você viva o seu sonho. Mas o sonho dela é ajudá-los, né? Que também é uma coisa muito da vida real, né? O heroísmo do dia a dia. Talvez a gente possa dizer que a Uraraka representa o heroísmo do dia a dia, porque para a maioria das pessoas, vamos ser honestos, o heroísmo nada mais é do que, pô, eu quero dar uma vida digna para os meus pais, vamos dizer. Eu quero retribuir tudo o que eles fizeram. Quantas vezes não já ouviu isso, né? O objetivo da vida da pessoa é até ganhar dinheiro, mas é para dar aos pais, retribuir aos pais tudo o que eles fizeram. A gente vê isso muito. Então a Uraraka é realmente gente como a gente. É a concepção de heroísmo do dia a dia mesmo. A pequena concepção de heroísmo, mas não pequena no sentido de mesquinho, mas pequena no sentido de que ela não é uma extrema ambição, mas ela é uma ambição muito valiosa também, porque ela vem da gratidão, né? Então quando você faz essas comparações, você vê que o Horikoshi gosta muito de trabalhar essa coisa, de como as relações familiares, os estímulos que você recebe quando é criança vão moldar a personalidade que você vai ter. Então o que a Uraraka recebeu dos seus pais foi amor, e o que ela vai entregar pra eles é amor. Mesmo eles dizendo, não, eu quero que você viva o seu sonho. Ela diz, sim, mas o meu sonho é ver vocês bem, esse é o meu sonho. Enquanto que o Todoroki não, o sonho do Todoroki é negar o pai, da melhor maneira possível, ao ponto de ele apagar sua própria individualidade, tanto poder quanto personalidade, no intuito de negar o pai, de renegar o pai. Então tudo muito interessante, tudo muito legal, tudo muito bacana. E tem outras questões aí, tem o Shinso, né, que é o Shinso, que é o cara que controla a mente das pessoas, que hipnotiza, né, quando você responde a ele, e aí ele era estigmatizado porque parece poder de vilão, você pode fazer muita filha da putagem, mas no final das contas ele queria ser um herói, porque ele gostava do herói. Enfim, você tem várias coisas aí que são bem legais. Apesar de, como eu disse, o arco ser um grande recuo em termos de grandiosidade, ele tem muitas coisas aí. Aí depois nós vamos pro arco do Sten, que é o arco do Ida, né? É o arco no qual o Ida é o grande foco, junto com o Midoriya e junto com o Sten, obviamente. E aí esse arco ele marca um pouco mais, só que ele ainda é um arco bem pequeno, né? Porque no final das contas o Sten, apesar de ter consequências muito grandes para aquele mundo, e isso é muito interessante porque o Horikoshi ele gosta de fazer esse tipo de conexões entre os arcos, né? Então o que acontece no arco vai refletir no outro diretamente. Os arcos não são autocontidos nesse sentido. Então o Midoriya, ele entra nesse arco com a missão de dominar melhor o seu poder, porque ele percebeu que do jeito que ele estava fazendo não estava dando certo. Então esse é o fundamento, esse é o centro, é o core do treino dele com o Gran Torino, que foi o mestre do All Might. A questão das expectativas que o All Might bota em cima do Midoriya também são mais bem trabalhadas aqui, porque no arco passado o All Might já tava botando uma certa pressão nele, de que eu espero muita coisa de você e tal. E aqui a gente já entende, e aí
já é explicado que, tem o All for One, né? O One for All, e tem o All for One, que é, na verdade, quem gerou o One for All. Foi originalmente essa individualidade desse cara que ele rouba o poder dos outros e ele também consegue transferir o poder pra quem ele quer. E aí você tem o Ida, né? Você tem o Sten, que é um personagem muito marcante. Ele participa de muito pouco, mas ele é um personagem marcante. Só que o arco é pequeno, como eu tava dizendo, porque se você parar pra prestar atenção, no final das contas, o grande evento foi uma luta no beco, né? Uma grande luta, uma luta muito boa. Eu vou falar dela daqui a pouco. Mas é uma luta no beco, que envolveu 3 personagens importantes pra gente e o vilão. Então ainda não é um arco grandioso, ainda não é aquele arco que conta como o arco do Shishio, nem nada do tipo, não é. Mas é um arco que, pelo menos, esses personagens correram mais perigo do que no arco do festival. É óbvio que o perigo era 0, né? Mas enfim, então a parte do Midori eu já falei. O conflito dele nesse arco é principalmente envolvendo os seus próprios poderes, e que é um conflito vindo do arco passado e que ele termina buscando entender melhor que porra é essa de One for All, essa coisa toda, né? E como é que funcionam os seus poderes também, porque no arco do festival ele descobre que o poder, que ele consegue de alguma forma falar, ou ouvir pelo menos, os espíritos dos outros portadores anteriores do All for One, ele consegue ouvir ou falar, enfim, whatever. Isso vai ficar mais claro no futuro, a gente sabe. Pro Todoroki, esse arco serve como uma demonstração da sua pequena evolução, né? A gente percebe que ele tá lidando um pouco melhor consigo mesmo, depois de falar com sua mãe e com o seu pai. Não que ele tenha perdoado nem nada, mas ele lida melhor com quem ele é e com as circunstâncias das quais ele veio. E pro Ida, obviamente, é aqui onde ele vai receber a sua primeira grandíssima lição, né? Ele vinha sendo desenvolvido nos arcos passados, mas aqui é onde ele ganha a sua grandíssima lição, porque ele, obviamente, e aí foi o Horikoshi usou o esquema do gancho, né? Porque a gente descobre que o irmão do Ida foi atacado no final do arco passado, do arco do festival, e esse é o evento que vai justificar as atitudes do Ida nesse arco. Então ele vai atrás do Sten buscar vingança, e aí ele tem que aprender lições. E é isso que eu acho muito interessante na luta contra o Sten, que existe aquela mistura, que eu já falei em outras lutas, aquela fusão do roteiro da própria luta com os temas que a luta quer trabalhar. No caso, com o desenvolvimento do Ida, propriamente dito, né? Porque o Sten é um vilão muito importante nesse sentido, porque ele é um vilão idealista. Então ele é um vilão que ele acredita que a sociedade está toda degenerada, porque os heróis são todos aproveitadores, só querem saber de dinheiro e de fama, não tem o espírito do heroísmo, enquanto que os vilões só são uns palhaços que querem ficar causando caos por aí sem a troco de nada, que foi o que ele conheceu com o Shigaraki, né? Ele é o oposto do Shigaraki, teoricamente, porque depois a gente sabe que o Shigaraki tem seus motivos, mas nesse momento o Shigaraki ainda é um cara que diz, eu quero destruir tudo que eu não gosto, eu não quero saber de nada, e o Sten é o cara que diz que isso é só despropositado, isso é só patético, né, uma palhaçada. Então ele é um herói idealista, e ele é o herói perfeito, foi uma grande sacada do Horikoshi colocá-lo aqui, pra ser o cara que vai desenvolver o Ida, porque o que eu gosto é o seguinte, essa luta ela tem a estrutura muito parecida com a estrutura da luta contra o Vegeta em Dragon Ball, no arco dos Saiyajins. Você começa com o personagem lutando contra o vilão e depois vai chegando outros personagens para ajudá-lo, né? A luta do Freeza também faz isso. Aparecem outros personagens para ir ajudando porque a diferença, o desnível é muito grande, então só o primeiro personagem, o primeiro herói que apareceu para lutar contra o vilão não vai dar conta. Então, para que seja crível a vitória em cima do vilão, você tem que botar uma colaboração entre vários outros personagens principais que vão chegando para ajudar na luta, né? No caso dessa luta aqui, na verdade, só são 2, né? Começa o Ida contra o Sten, depois chega o Midori e depois chega o Todoroki, e esses 3, de um jeito ou de outro, com o Sten pegando leve, com o Midori, não sei o que, aquela coisa toda, eles conseguem derrotar o Sten lá. Mas essa estrutura é muito interessante porque cada um desses 3 personagens que interagem com o Ida ensinam a ele uma pequena lição que, quando somadas, vão fazer com que ele atinja a sua evolução enquanto personagem, que era o que o Horikoshi queria fazer nesse arco. Primeiramente, quem dá a lição é o Sten, né? Porque o Sten já dá logo a ideia. Você não é um herói de verdade porque você veio aqui movido por vingança, por motivo mesquinho. Você não veio por altruísmo. Eu feri alguma coisa que era importante pra você e você quer se vingar. É isso. Não tem nada para além disso. Então, se você quer ser um herói, salve a ele primeiro, né? Que era o outro herói que tava na luta contra o Sten e se lascando lá. E o Ida apareceu, mas tudo que o Ida falava era vingança. Você fez isso e aquilo com meu irmão, porque meu irmão era meu modelo. E o Sten disse, tá, você é um herói, mas só fala de você. Eu. E se você quer ser um herói, salve esse cara aqui primeiro. Então ele já botou uma caraminhola na cabeça do Ida. Aí depois chega o Midoriya. E aí o Ida fica falando pro Midoriya ir embora porque aquilo não tem nada a ver com ele. Isso não tem nada a ver com você, a história é minha, do meu irmão e tal. E o Midoriya diz, meu amigo, que foi a lição que ele aprendeu do All Might, né, no arco anterior. Meu amigo, ser herói é oferecer ajuda quando ninguém pediu. Que aí já bate com o que o Sten estava falando. Quando o Sten escuta isso, ele gosta, porque ele diz, é esse o espírito do heroísmo, do altruísmo, do cara que vai se sacrificar para ajudar o outro, ainda que esse outro não tenha pedido a ajuda dele. Então o Midoriya já chega, já dá mais uma lição pro Ida, e aí a luta vai desenrolando. E aí depois chega o Todoroki, que dá a lição final pro Ida, que é a lição de que
o Ida não pode se esquecer de quem ele quer se tornar, porque ele também começa a entrar primeiro de querer só se vingar e lidar e agir em cima da vingança, e depois de que ele não é nada, de que ele não presta, de que ele não é digno do próprio irmão, não sei o que, e aí o Todoroki chega e dá a lição que foi a lição que ele mesmo aprendeu no arco anterior, que é a de não esqueça quem você quer se tornar, né? Porque o Todoroki estava afundado na ideia de negar o próprio pai e tinha esquecido de quem ele era mesmo. E agora o Ida estava nessa mistura de vingança, com se sentir inútil, porque não tinha conseguido vingar o irmão, não sei o que, e aí não se esqueça de quem você quer se tornar, ou seja, não se esqueça do que você efetivamente aprendeu com seu irmão e que você quer passar pra frente, que você quer emular. E aí quando ele junta essas 3 lições, aí o Ida recebe a grande lição que tem nesse arco e ele evolui enquanto personagem. Então a luta em si é muito boa, a coreografia é legal, os poderes são utilizados, são legais, as estratégias, o Sten é um personagem muito legal, pelo modo como ele é construído, por ele ser idealista, pelo design dele que é uma mistura de Spawn com Tartaruga Ninja, cheio de faca de espada, uma doideira da porra. Então é tudo muito interessante nessa luta. O nível de entretenimento funciona, mas ela também funciona no nível da mensagem, né? Ela funciona no nível da estrutura também, do roteiro em si da luta, que ela é muito bem estruturada, mas essa estrutura ela é fusionada, fundida, e eu quis evitar essa palavra para evitar os sacaninhas que estão ouvindo aí, mas ela é fundida com as mensagens, principalmente para o Ida, que é aquele cara que tem que evoluir nesse arco, né? É o arco no qual o Horikoshi escolheu esse personagem entre os principais para trabalhar. Mas entre os personagens pequenos, ele faz pequenas evoluções. Por exemplo, a Uraraka quase não faz nada nesse arco, mas ela vai atrás de um herói que vai dar a ela uma coisa que ela ainda não tem, né? Então ela vai atrás de um herói porradeiro lá, que ensina as coisas e tal, que é pra ela aprender uma coisa que ela ainda não tem no heroísmo dela. Toughness, né? Pra ser mais durona. O Bakugou não aprende nada, mas supostamente ele vai pra estagiar com um herói que é mais organizado, que não gosta dessa vibe caótica e destruidora que ele tem. Então, no final das contas, ele não aprende nada, mas não deixa de ser interessante. E por aí, sucessivamente, né? Então, no final das contas, é um bom arco. E o final do arco, como sempre, o Horikoshi toma o cuidado de fazer aquilo ter reflexos no mundo de um modo geral. Então, o Sten, sendo quem ele é, sendo o vilão idealista que ele é, e tendo aquela aura e fazendo aqueles discursos, ele faz com que ele inspira muitas outras pessoas, e é aí que a Liga dos Vilões vai realmente se fortalecer. Porque o exemplo do Sten vai fazer pessoas entrarem na Liga dos Vilões. E isso também tem um pouco a ver com o tema, né? Porque é como se o Horikoshi estivesse dizendo assim, esse cara é meio maluco, ele é um vilão, os meios dele são estranhos, mas em um mundo onde as pessoas cada vez menos têm referência das coisas, o simples fato de você ter carisma e de você ter convicção nas coisas já faz você ser influente. E esse é o nosso mundo, né? Eu achei essa parte muito interessante porque esse é o nosso mundo real no dia de hoje. As pessoas não têm referência de mais nada, nós não temos referência de mais nada, então a gente tá esperando alguém que diga o que a gente tem que fazer, que diga no que a gente tem que acreditar. E quantas vezes você não olha pro lado e vê as pessoas sendo influenciadas, completamente moldadas por A, por B ou por C, para fazer um monte de coisa que qualquer pessoa normal vai dizer que é loucura, mas é isso, um mundo que não tem referência é isso, né? O mundo das pessoas estão desorientadas é isso. Então eu gostei dessa sacada do Horikoshi, e ela serviu para explicar o fortalecimento da Liga dos Vilões também, e serviu para explicar o desenvolvimento do Shigaraki enquanto vilão, porque essa é uma parte muito interessante. A gente vai acompanhando o desenvolvimento principalmente do Midoriya enquanto herói, e paralelamente do Shigaraki enquanto vilão, né? O All Might quer transformar o Midoriya no melhor herói que ele pode ser, e o Sensei, o All For One, quer transformar o Shigaraki no pior vilão que ele puder ser. Então isso também tudo é muito interessante. E aí você tem lá finalmente o arco dos exames finais, que aí é realmente bem, sei lá, bem qualquer nota, muito embora ele também desenvolva personagens. Aqui a personagem da Momo, né, que é um personagem muito inteligente, muito competente, mas que tem problemas de autoconfiança, de autoestima. E é esse ponto que é trabalhado aqui. Até o Mineta, sobrou alguma coisa pro Betinha, meus amigos. Sobrou alguma coisa pro Mineta ou Betinha. O Minetinha, que mesmo sendo uma coisa cômica, humorística, de beleza, o objetivo dele é ser herói pra pegar a mulher, tá, que seja, mas ainda assim é um objetivo e ele conseguiu se superar e mostrar alguma coisa aqui lá naquela batalha. E obviamente Midoriya e Bakugou são bem desenvolvidos naquela dinâmica contra o All Might, né? Eles são escolhidos porque eles se odeiam supostamente e eles têm que de alguma forma trabalhar juntos, e nós vemos um pouco mais do Bakugou aqui, um certo lado do Bakugou que a gente não conhecia, que é o fato de que ele se atraía pelo heroísmo, pela parte da vitória. O bom do herói é que ele vence.
ele é um vencedor, ele derrota os vilões. E era isso que chamava a atenção dele, e tem tudo a ver com a criação que ele recebeu. E aí nós voltamos ao Horikoshi, professor do jardim de infância, né? O Horikoshi, minha teoria é essa, ele foi professor no máximo da segunda série de criança, porque ele tem muito essa coisa da criação, né? Dos estímulos que você recebe quando é pequeno e tal. Então não é de se espantar que o Bakugou goste da parte que vence dos heróis e que ele seja um grande fã do All Might, porque o All Might vence todo mundo, porque ele era tratado como o grande vencedor no círculo social dele, dos amiguinhos, enfim. E, bom, aquela batalha do Bakugou e do Midoriya contra o All Might, ela é muito interessante, porque ela mostra a imponência do All Might, né? Que é uma coisa que a gente sempre vê do outro lado, porque o All Might sempre, entre aspas, está do nosso lado e contra os vilões, mas aí nesse momento no qual ele era o vilão, a gente podia ver o quão assustador ele era, mesmo sabendo que os poderes dele estão ficando limitados, mas foi passado de uma maneira muito interessante. Inclusive, só um elogio rápido aqui, a arte do Horikoshi é muito boa, né? Ela é muito expressiva. Ele consegue passar emoções de maneira muito eficiente, com vários quadros e vários painéis, né? No arco do festival mesmo, a gente vê a psicopatia do Endeavor só pelo modo como ele olha pro All Might. O olhar dele é um olhar psicopata, um olhar doentio. Você tem, naquele capítulo que eu acho maravilhoso, que eu acho que é o último capítulo desse arco aqui dos exames finais, que é o capítulo do Shigaraki, do Midoriya no shopping, né? E aí você tem vários painéis na cara do Shigaraki que mostra que ele é meio doidão, meio demente, assim, meio deranged, né? Eu gosto muito da arte do Horikoshi, ele é muito bom, ele é muito expressivo, os personagens ele consegue fazer a parada da maneira certa. Então só esse elogio en passant aqui ao meu mano Horikoshi. No final das contas, qual é a conclusão que eu cheguei de qual é, na verdade, o grande problema de Boku no Hero? O grande, entre aspas, problema de Boku no Hero, me parece, não é nem que os arcos fiquem recuando toda hora em termos de grandiosidade, de ambição e tal, de perigo que os personagens estão correndo e tal. Acho que esse é um problema também, porque em alguns momentos talvez não seja tão bem justificado quanto foi agora, tão aceitável quanto foi o do festival. O próprio arco dos exames finais é menos justificável do que o do festival, em termos de ter recuado em relação ao arco passado, né? Mas eu acho que a grande questão que me incomodou em Boku no Hero no início é o fato de que os arcos são pouco marcantes. Os arcos são mais marcantes quando eles têm algum grande inimigo para enfrentar. Então o arco do Sten é mais marcante porque tem o Sten. O arco do Overhaul é mais marcante porque tem o Overhaul. Agora esses arcos de escolinha é difícil de você ficar marcado, você diferenciar um do outro, porque tipo, é o arco de escolinha, eles estão lá fazendo coisas de escolinha, estão aprendendo lições importantes e tal, mas é isso. Então talvez os arcos em si tenham pouca personalidade, alguns, né? Principalmente esses de escola. Então, tendo pouca personalidade, eles marcam um pouco, e marcando um pouco, eles parecem genéricos. Só que aí eu questiono, será que isso é um problema de verdade? Porque talvez a questão aqui, que eu não percebia, mas estou percebendo agora, não seja que os arcos não têm personalidade. A questão é que o Horikoshi, ele tem uma mente muito clara, um objetivo muito claro para onde ele quer levar os seus personagens. Então, os arcos sempre são trabalhados em função de algum personagem. Então o arco do festival ele pode não ter nenhum grande vilão, mas ele é o arco do Todoroki propriamente dito, é o arco onde o Todoroki aprende as principais lições. Pode ser que ele aprenda outras no futuro ainda, mas as principais ele aprende aqui. Esse é o core emocional do arco, esse é o núcleo dramático do arco. E em torno disso ele bota um evento de esportes, é um lucro, é o nosso lucro. Todo o evento dos esportes é o que a gente lucrou, porque o ponto do arco era a evolução emocional do Todoroki. O arco do Sten é a mesma coisa, a gente chama de arco do Sten, mas ele é na verdade um arco de desenvolvimento do Ida, e por aí vai, né? O arco dos exames finais, ele é um arco de desenvolvimento da Momo. Tudo bem que não dá pra dizer que é só da Momo e do Bakugou e do Midoriya na sua relação entre si também. E do Mineta e de outros personagens. Então, o Horikoshi, ele parece estar sempre, e aliás, do próprio Shigaraki também, né? O arco do exame final do Shigaraki, porque o Shigaraki também fica procurando respostas. Depois que o Sten faz o sucesso que faz e o Shigaraki não consegue suportar isso, ele fica sem entender, ele tem que achar respostas mesmo pra ser um vilão melhor do que o que ele é. Pra aumentar a sua vilania, e ele alcança essa resposta, porque ele descobre que não, no final das contas tudo vai girar em torno do All Might mesmo. Tudo que me irrita no Sten, tudo que me irrita no Midoriya, tudo que me irrita em todo mundo é o All Might. Então eu tenho que destruir o All Might e tudo que ele representa para a sociedade. E é a partir daí que nós vamos descobrir mais o objetivo dele, né? Qual é o problema que ele tem com o All Might, por que ele quer destruir o All Might, por que ele quer destruir a sociedade, que o All Might protege, essa coisa toda. Mas já começa daqui. Então eu não sei se é um problema da obra ou se era só um problema da nossa visão, ou especificamente da minha visão, né? De ficar esperando que Boku no Hero fosse como os outros shonen, o shonen tradicional, que o arco desenvolve personagens, mas ele tem a grandiosidade em si também. E às vezes Boku no Hero só diz assim, cara, alguns arcos vão ter grandiosidade, mas o mais importante é você ver pra onde eu quero levar esses personagens. Então, entenda o caminho que eu tô trilhando pra esses personagens. Às vezes quando eles estão no centro, às vezes quando eles não estão no centro. Porque se você pegar esses 3 arcos, a Uraraka não tava no centro de nenhum deles, mas ela foi bem desenvolvida em todos eles. Então ela aprendeu coisas em todos eles. Ela nos mostrou coisas
acerca dela e da personalidade dela em todos eles. Então o grande problema de Boku no Hero talvez não seja um problema da obra, seja um problema do modo como a gente enxerga a obra, das expectativas que a gente cria em cima da obra, porque a gente tá tentando ler de uma maneira muito padronizada, né? O Shonen tem que ter o arco do Freeza, caralho, cadê Namekusei? Cadê Jupon Gatana? Cadê o Torneio das Trevas? Cadê whatever? E o Horikoshi, em algum momento ele vai botar esse tipo de arco, a gente sabe disso, mas nesse momento ele tá construindo personagens. E aí quando você pensa nisso, quando você pensa que talvez o Horikoshi pense na construção da sua obra como a construção de vários personagens, você vê que ela tem uma linearidade, ela segue uma lógica. Ela é, obviamente, avanço de recurso quando você pensa no arco. E isso é uma verdade. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Quando você pensa no arco, é uma obra cheia de avanços e recursos e às vezes isso pode incomodar um pouco. Mas quando você pensa nos personagens, eles estão sempre andando pra frente. Eles estão sempre aprendendo uma coisa nova e valorizando algum aspecto e passando por algum arco de desenvolvimento. Talvez a gente tenha que levar isso em consideração antes de criticar certos aspectos de Boku no Hero, né? Pelo menos eu. Não sei como é que vocês encaravam, mas eu não percebia isso e estou percebendo agora. Beleza, senhores? Era isso que eu queria falar, era isso que eu queria refletir. O vídeo já ficou longo. Deixa aí teu like, ajuda o canal. Semana que vem pode ser que finalmente venha Hunter x Hunter, pode ser que não sei. E é nóis e tchau, tchau. Valeu.